momento do discipulado. O discípulo deve aprender desde cedo o valor da Bíblia. Ou seja, o discipulado tem que ser feito em cima da Bíblia. Acontece que muitas vezes o discipulador não tem muito trato com a Bíblia, não conhece muitos textos e isso se torna um problema. Ele acaba dando a opinião dele e querendo influenciar a vida do discípulo com base em experiência dele, em entendimento que ele tem, e isso não é bom. Para nós, precisamos entender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. De fé é para nós crermos. O que está na Bíblia é de Deus e precisamos interpretar, entender, mas é com base na Bíblia aquilo que nós vamos crer. Por exemplo, a criação do mundo não foi evoluindo do nada por acaso. Houve uma criação, um design inteligente, um projeto inteligente do mundo, de tudo que foi criado. Nós temos que ensinar que a Bíblia é a regra de fé para tudo aquilo que vamos crer. O plano de salvação é o que a Bíblia nos ensina. Mas a Bíblia é também a regra, para nós tem que ser a única de prática. E aqui a coisa, às vezes, toma contornos diferentes, porque o discipulador quer ensinar a fazer o que ele quer, do jeito dele, o que ele acha, e não o que a Bíblia diz. Essa diferença precisa ficar caracterizada. Por exemplo, há discipuladores que acham que tem que mandar na vida do discípulo. O discípulo tem que pedir permissão a ele para tudo. Isso é um absurdo. Nós não mandamos na vida de ninguém, não dirigimos a vida das pessoas. Nós conduzimos a pessoa a entender pela Bíblia aquilo que Deus quer. Jesus como Senhor, a Ele nós vamos obedecer. Isso é um dos pontos principais na decisão de uma pessoa. Quando evangelizamos, não é para a pessoa entrar para a igreja, não é para a pessoa aceitar a Jesus, é para a pessoa se entregar a Jesus como Senhor. Isso é muito diferente. E quando um crente evangeliza, tem que ter isso em mente. Ele fica muito ansioso por querer trazer aquela pessoa para a igreja, que ele alarga a porta, facilita a entrada e não diz tudo que precisa ser dito. É uma vida nova. E o preço da vida nova é morrer para a velha. A pessoa vai ter que abandonar seus sonhos, projetos. Agora é uma vida nova, entregando-se a Jesus como Senhor. E Jesus é quem vai mandar naquela vida. Nós vamos, junto com o discípulo, mostrar o que Jesus quer como Senhor. O senhorio de Jesus se manifesta na Bíblia, que é a nossa regra de prática, de fé para nós crermos e de prática para obedecermos. O senhorio de Jesus se manifesta através da direção do Espírito Santo na pessoa, que quando crê verdadeiramente, recebe o Espírito Santo. A pessoa precisa aprender a ouvir, o discípulo novo precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de dentro dele. Na dúvida, ele tem um líder, um discipulador, que vai orientar e mostrar. Mas o discipulador não vai fazer o que ele quer, nem dizer o que ele acha. Ele vai conduzir o discípulo à Bíblia. O discipulador tem que entender, tem que conhecer alguns textos da Bíblia que norteiem a direção do discípulo novo. Isso é fundamental, aqueles textos que mostram o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós. E isso precisa ser mostrado
como algo mandatório. O discípulo é um servo de Jesus como Senhor. Ah, mas eu não posso ir na igreja que eu tenho que fazer outra coisa. Espera aí, Jesus é Senhor na sua vida ou não é? Se é Ele quem manda, então a outra coisa vai ficar de lado. Você tem um compromisso, é ordem dar culto a Deus, você tem um compromisso com Deus. Ou você não quer ser de Jesus. Se Jesus é Senhor, você vai ter que deixar outras coisas para obedecer. E assim por diante, nas várias áreas, nós vamos ensinar o valor do dinheiro, do trabalho, nós vamos ensinar a obediência, a oração, a prática da oração, o hábito da oração, o costume de orar em determinado horário, orar sempre. O discípulo tem que aprender isto. O senhorio de Jesus, então, se manifesta através da Bíblia, através do Espírito Santo, através da comunhão com a igreja, representada pelo líder, o discipulador que vai orientar. É muito comum as igrejas estarem cheias de pessoas que não têm ideia disso, estão indo às reuniões, vão à igreja e, porque acostumaram aí, eles não têm orientação, não têm o entendimento disto. Faltou, no início, alguém para discipular, para mostrar que a vida do crente não é ir à igreja quando ele quer, quando bem entende e agir da forma que ele acha. Ele passa a ser um servo para obedecer o Senhor. E nós vamos mostrar em que o Senhor quer que a gente obedeça, dentro da Bíblia. Bom, a Bíblia é para nós a palavra de Deus. Alguém pode dar uma desculpa, mas a Bíblia tem várias Bíblias e tem erros. Não, o Espírito que inspirou a Bíblia nos conduz ao entendimento dela e a vontade de Deus expressa na Bíblia não tem erro. O Espírito Santo vai clarear tudo para nós. Pequenas diferenças entre as versões da Bíblia não são desculpa, porque elas não mudam o sentido daquilo que ali está. A pessoa não deve questionar. A Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos pela fé e temos que aceitar. A Bíblia é para nós a regra de fé, então temos que ler. Em que nós cremos? Nós temos que estar lendo a Bíblia. Desde cedo, o discípulo tem que aprender a ler a Bíblia sistematicamente para aprender o que a Bíblia tem. Ler a Bíblia toda. Não é ler o versículo da caixinha de promessa por dia. Eu vou só ler um trecho qualquer da Bíblia que eu achar hoje aqui. Bom, tudo bem. Para parte devocional, pode, mas isso não dispensa a necessidade de ler e estudar a Bíblia. É preciso examinar, é preciso guardar, é preciso ter a palavra no coração, valorizar a palavra. Nós temos um salmo na Bíblia, o maior salmo, 119, atribuído provavelmente a Davi, que focaliza um assunto só, o valor da palavra de Deus. E ele diz, de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor. O versículo 145. Eu observo os teus decretos. Onde estão os decretos de Deus? Na Bíblia. Eu clamo a ti, salva-me. Eu guardarei os teus testemunhos. Guardarei os teus testemunhos. Então a gente precisa conhecer para guardar. Para você conhecer, tem que ler. Ah, mas a pessoa não gosta de ler. Aprende a ler. Existem Bíblias com linguagem mais acessível, linguagem mais simples, linguagem de hoje, para a pessoa ter mais facilidade de entender. Quando ela tem pouca cultura, não sabe ler, alguém tem que ler com ela. Mas tem que ler. Tem que ter essa prática de ler para conhecer, para obedecer. É o que Davi diz aqui. Qual é a melhor hora de ler a Bíblia? É quando a gente acorda. Antecipo-me ao alvorecer. E eu clamo, na tua palavra eu espero confiante. Bem, essa ideia que muitas vezes tem na Bíblia de alvorada, madrugada,
Isso está relacionado com o estilo de vida que eles viviam. Eu conheço gente no nosso meio que vivia uma vida no campo, na lavoura. Eles iam dormir cedinho, 4 horas da manhã já estavam acordando, 6 horas já estavam pegando no trabalho, já tinham tomado café, isso e aquilo e tal, porque dormiam cedo. Quando a gente dorme meia-noite, não dá para você acordar às 4 da manhã. Isso vai deixar um déficit no organismo. A gente precisa dormir. O recomendável é 8 horas, pelo menos 7, no mínimo 6, mas tem que dormir. O corpo precisa de descanso. Então, o alvorecer do dia, a madrugada ou de manhã cedo é relativo. Depende da hora que a pessoa vai dormir. E se ela dormir cedo, é evidente que a melhor coisa que existe é acordar cedo para aproveitar a fresquinha da manhã, a claridade, os pássaros cantando, é uma hora maravilhosa. Mas se a pessoa vai dormir meia-noite, não dá para acordar 4 horas da manhã. Bom, mas de qualquer forma, os primeiros momentos do dia a gente deveria dedicar a Deus. Quando acordar, vai glorificar a Deus, agradecer, louvar a Deus, faz suas higienes necessárias e pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Claro que o celular desligado. Isto é o que o discípulo tem que aprender. Primeiro não é o celular, primeiro é Deus através da Bíblia, é seu momento de devoção. Mas o novo convertido, o discípulo ou o crente fraco, carnal, não consegue ter uma prática boa. Então nós temos que ensinar a orar, a ler a Bíblia, a ter um momento de devoção. Não se distrair, não pode ter televisão ligada, outras coisas. Ele tem que se concentrar na Bíblia. E o melhor é quando acordar. Bom, Davi cita um outro momento. Os meus olhos se antecipam às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Então, outro momento importante é à noite, quando vai dormir. O cristão nunca deveria dormir com televisão ligada. Isso é um veneno para a vida espiritual. Televisão, se ele tiver, eu sempre recomendo que é melhor nem ter, mas fique para lá. O quarto de dormir deve ser sagrado, um ambiente bom, um ambiente puro, consagrado a Deus. Ele acorda pensando em Deus, agradecendo, louvando a Deus e lendo a Bíblia, orando, entregando aquele dia. Ele deveria acordar antes da hora necessária para sair para trabalhar, para tomar café, para poder ter o seu momento com Deus. Mas o outro momento importante é quando vai dormir. Os últimos momentos, meia hora, 1 hora, seja lá o que for, que você conseguir dedicar a Deus antes de dormir, isso é muito importante. Você não se preocupe quando for orar cheio de sono e depois só vai dizer o amém no dia seguinte. Não tem problema, você foi na intenção de buscar o Senhor. O sono, você tem que aprender a lidar com ele, é uma necessidade fisiológica, uma cobrança que o organismo vai fazer. Mas, de qualquer forma, prevendo isto, você dedique o seu tempo antes de dormir ao Senhor, não à televisão, nem pensar em televisão. De preferência, também nem o celular. E então você fique ali com Deus. Leia a Bíblia, ore, pense no Senhor até vir o sono. Quando você começar a buscar a Deus à noite, até o diabo vai ajudar você a dormir depressa, para que você não fique muito tempo na presença de Deus. Mas, enfim, você vai ler a Bíblia, meditar em alguma palavra dela, aí não é leitura para conhecimento, não é leitura sistemática. À noite, uma leitura devocional, um texto aqui, outro ali, pedindo que Deus fale com você. E vai orar agradecendo a Deus o dia, tudo que o Senhor fez
e também orando por aquela noite para que haja um repouso bom. Existem regras aí humanas que são importantes também. Por exemplo, escurecer o quarto, não ter muito barulho, o que você puder fazer para melhorar a qualidade do seu sono é muito bom. Se você se agasalhar demais, agasalhar de menos, ficar frio demais ou quente demais, isso pode atrapalhar o sono também. Mas você vai orar para Deus dar um bom sono à noite, mas principalmente buscar o Senhor antes de dormir. Nada de televisão, nada de outros assuntos, de conversa com outras pessoas, é você e Deus antes de dormir. 2 momentos importantes quando acorda. O primeiro momento é dedicado a Deus, aí é bom fazer a leitura sistemática, a leitura da Bíblia, para a gente ler a Bíblia toda, por exemplo, em um ano. Então leia ali os 3 capítulos de manhã, é um momento bom para você dedicar a Deus, ore também. E depois, para fazer a conferência, o relatório para Deus, no final do dia à noite, quando você for dormir. O discipulador vai ensinar o discípulo a dedicar a Deus esses momentos que são muito importantes, aos quais Davi se refere aqui no Salmo 119. E ele diz, olha, as palavras do Senhor são em tudo verdade desde o princípio. Portanto, a Bíblia é fundamental para estar no coração de alguém que ama o Senhor. Jesus disse em João capítulo 14, se você me ama, prove que me ama. Você guarde a minha palavra. Se você me ama, guarde a minha palavra. É prova de amor a Deus, sinceridade no coração, querer servir a Deus de coração, é guardar a palavra. Então, o discipulador vai ensinar em cima da Bíblia. Ele não vai citar a Bíblia, ele vai mostrar na Bíblia. Isso é muito bom e é fundamental. Você não vai falar só daquele versículo, você vai mostrar na Bíblia aquele versículo, quando você encontrar com o discípulo. Vai ensinar o discípulo a ter prazer em manusear a Bíblia. Você vai ensinar o discípulo a ter prazer em ler, entender, procurar saber o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia é, para nós, a regra de fé, é também a única regra de prática, de obediência, e não é a nossa axiologia, não é o que a doutrina da igreja diz, o que a gente acha. Tem que mostrar na Bíblia e o discípulo tem que aprender a obedecer porque está na Bíblia. O discipulador vai ensinar isto e o discipulador tem que tomar muito cuidado para não querer ensinar a opinião dele, o que ele acha das coisas, mas o que a Bíblia diz. Isto é muito importante.